O incenso subia em espirais preguiçosas entre as colunas douradas de Betel, misturando-se ao murmúrio constante de orações e negociações que ecoavam pelos pátios sagrados. Eliabe, um jovem escriba de 25 anos, organizava cuidadosamente os pergaminhos sobre sua mesa de cedro, seus dedos manchados de tinta tremendo levemente enquanto registrava as ofertas generosas dos mercadores ricos. Filho de uma família sacerdotal humilde, ele crescera sonhando em servir fielmente nos rituais sagrados, admirando o esplendor do templo que brilhava como uma joia incrustada na paisagem árida de Israel. Mas algo perturbava profundamente o coração de Eliabe. Nos últimos meses, uma inquietação crescente tomava conta de sua alma sempre que observava as transações que aconteciam nas câmaras secretas do santuário. Os sacerdotes que ele tanto venerava manipulavam as ofertas dos necessitados, silenciando vozes que ousavam questionar suas práticas, transformando a casa de Deus em um covil de negociantes. Ele vivia dividido entre sua lealdade institucional e uma consciência cada vez mais desperta de que algo estava profundamente errado no coração da religião que amava com toda sua alma. O sol do meio-dia castigava impiedosamente as ruas de Betel, mas dentro do santuário real, a atmosfera era de festa e prosperidade. Era o tempo áureo do reinado de Jeroboão II. Quando as caravanas chegavam carregadas de especiarias exóticas da Arábia, os mercadores negociavam em moedas estrangeiras reluzentes e os nobres construíam casas ornamentadas com marfim importado de terras distantes. O Reino do Norte nunca havia conhecido tamanha riqueza e o Templo de Betel refletia essa opulência em cada detalhe de sua arquitetura magnificente, desde os capitéis esculpidos até os altares de bronze polido que cegavam os olhos dos visitantes. Porém, nas ruas estreitas e empoeiradas que serpenteavam ao redor do templo, uma realidade completamente diferente se desenrolava diante dos olhos de quem quisesse ver. Viúvas de olhos fundos vendiam seus últimos pertences familiares para conseguir pagar os impostos crescentes. Camponeses de mãos calejadas perdiam suas terras ancestrais para credores gananciosos que cobravam juros abusivos. E crianças órfãs estendiam mãos trêmulas, mendigando migalhas nas portas das mansões dos ricos que frequentavam o templo. O contraste era tão gritante que parecia uma ferida aberta no coração da cidade santa. Enquanto os sacerdotes vestiam linho finamente tecido e consumiam os melhores vinhos importados nas câmaras privadas do templo, famílias inteiras eram vendidas como escravas por dívidas de apenas alguns ciclos de prata. Eliabe testemunhava essa contradição dilacerante todos os dias. Pela manhã, registrava meticulosamente as ofertas abundantes dos ricos em seus pergaminhos. À tarde, via esses mesmos homens piedosos expulsando famílias pobres de suas propriedades com uma crueldade que gelava o sangue. Uma tensão quase palpável pairava no ar da cidade, como a atmosfera pesada que antecede uma tempestade devastadora. Era a sensação de que algo precisava quebrar, de que essa injustiça descarada, disfarçada de piedade religiosa, não poderia durar para sempre sem que os céus respondessem com julgamento. Eliabe sentia essa pressão em seus ossos, especialmente quando presenciou um comerciante rico vendendo uma criança faminta como escrava para saldar uma dívida de 15 ciclos, enquanto os sacerdotes observavam passivamente a transação abominável. Em uma manhã de mercado, quando o movimento nos pátios do templo estava mais intenso, Eliabe organizava cuidadosamente os manuscritos sagrados, quando um tumulto incomum nos pátios externos chamou sua atenção. Vozes agitadas ecoavam entre as colunas, misturadas ao som de sandálias correndo sobre as pedras polidas. Ele ergueu os olhos de seus pergaminhos e viu algo que jamais esqueceria.
Um homem de aparência completamente rústica caminhava com determinação inabalável em direção ao altar principal, sua presença causando ondas de comoção entre os presentes. Não era sacerdote. Isso ficava evidente pelas roupas simples e sem ornamentos que vestia. Não pertencia à nobreza, suas mãos calejadas e o cheiro inconfundível de rebanho que o acompanhava denunciavam sua origem humilde. Não era sequer da cidade, pois seu sotaque e maneirismos revelavam um homem das colinas distantes. Era Amós de Tecoa, pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros, um completo estranho nos corredores sagrados de Betel, mas que irradiava uma autoridade inexplicável que fazia as pessoas se afastarem instintivamente de seu caminho. Eliabe observava fascinado e horrorizado simultaneamente quando este intruso inesperado começou a falar com uma autoridade que parecia brotar de uma fonte muito além de si mesmo. Sua voz grave ecoava pelos pórticos de mármore como um trovão distante que anuncia a tempestade, carregada de um poder que fazia o próprio ar vibrar de energia sobrenatural. Assim diz o Senhor dos Exércitos, começou ele, e cada palavra que saía de seus lábios parecia carregar o peso da eternidade, fazendo os ouvintes se arrepiarem involuntariamente. Foi naquele momento transcendental que Eliabe compreendeu que não estava simplesmente presenciando mais um distúrbio rotineiro no templo. Estava testemunhando o início de algo que mudaria irreversivelmente tudo o que conhecia e acreditava. A palavra que fluía dos lábios ressecados do pastor carregava um peso supernatural que transformava a atmosfera ao redor, como se o próprio Deus dos céus houvesse descido para habitar temporariamente naquelas palavras. Eliabe sentia como se estivesse observando o epicentro de um terremoto espiritual. Primeiro, o tremor quase imperceptível. Depois, a rachadura que se alargava inexoravelmente até que todas as estruturas estabelecidas desabassem. A mensagem de Amós era como fogo consumidor que se espalhava rapidamente por todos os cantos do santuário, queimando pretensões e expondo hipocrisia. Ele denunciava corajosamente aqueles que vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias, apontando diretamente para os comerciantes e sacerdotes que pisam a cabeça dos pobres no pó da terra e pervertem o caminho dos mansos. Cada palavra era uma lâmina afiada que cortava sem piedade as pretensões religiosas dos poderosos, expondo a podridão moral que se escondia por trás de rituais magnificentes e ofertas abundantes. O dedo acusador do profeta se movia lentamente pela multidão crescente, identificando pecados específicos com uma precisão cirúrgica que gelava o sangue dos culpados. Odeiam aquele que repreende na porta da cidade e abominam aquele que fala com retidão, continuava ele, sua voz crescendo em intensidade e autoridade. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Plantastes vinhas desejáveis, mas não bebereis do seu vinho. A profecia ecoava pelos pátios como um julgamento celestial, sendo pronunciado sobre uma geração perversa. As imagens simbólicas brotavam de seus lábios como visões apocalípticas. Balanças quebradas da justiça, correntes despedaçadas da opressão, águas turbulentas que arrastavam tudo em seu caminho. Quando ele bradou com força sobrenatural: "Preparai-vos para encontrar o vosso Deus, ó Israel." Um silêncio mortal desceu sobre todo o santuário, como se até mesmo o vento houvesse parado para ouvir aquelas palavras terríveis. Todos os presentes ficaram paralisados, processando lentamente as implicações devastadoras do que acabavam de escutar. O sacerdote Amazias, representante máximo da ordem religiosa estabelecida e guardião das tradições ancestrais, não podia permitir que aquela afronta continuasse nem mais um segundo.
Surgiu majestoso de suas câmaras privadas, suas vestes douradas tremulando de indignação, cercado por uma aura de autoridade institucional que havia sido construída ao longo de décadas de poder incontestável. Seus olhos brilhavam de fúria contida enquanto se aproximava do pastor intruso, cada passo ecoando ameaçadoramente pelas pedras polidas do santuário. "Vidente, vai embora daqui!" gritou ele com toda a autoridade que sua posição lhe conferia, sua voz cortando o ar como uma espada desembainhada. "Foge para a terra de Judá, come lá o teu pão e lá profetiza, mas em Betel não profetizarás mais, porque é santuário do rei e casa real." Sua acusação ecoou pelos pátios. Este homem era um conspirador político, um agitador perigoso que usava o nome de Deus para semear sedição contra o rei Jeroboão e desestabilizar a ordem social que garantia a prosperidade do reino. Mas Amós não recuou nem um centímetro diante da autoridade intimidadora do sumo sacerdote. Seus olhos brilharam com uma convicção inabalável que parecia brotar das profundezas de sua alma. E quando abriu a boca para responder, suas palavras saíram carregadas de uma dignidade que contrastava dramaticamente com sua aparência humilde. "Eu não sou profeta nem filho de profeta", declarou ele com uma simplicidade devastadora, "mas sou boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel." A revelação de sua origem humilde e de seu chamado divino criou um contraste ainda mais dramático com a opulência e arrogância do establishment religioso. Aqui estava um homem simples, sem credenciais teológicas ou linhagem sacerdotal, que havia sido arrancado de seus campos e rebanhos pelo próprio Deus, para trazer uma mensagem que os profissionais da religião se recusavam a proclamar. A autoridade dele não vinha de instituições humanas ou tradições ancestrais, mas diretamente do trono celestial. E isso tornava sua presença ainda mais ameaçadora para aqueles que haviam transformado a religião em um negócio lucrativo. A escalada do confronto era inevitável. As vozes se elevaram em um duelo verbal que ecoava por todo o santuário. A multidão se agitava nervosamente, sussurros de medo e admiração se espalhavam como ondas entre os presentes, e os guardas do templo começaram a se aproximar lentamente, suas mãos pousadas nas empunhaduras das espadas. A tensão no ar era tão densa que parecia que a qualquer momento poderia explodir em violência física. Mas Amós permanecia sereno no centro da tempestade, como uma rocha imóvel contra a qual as ondas se quebram inutilmente. Então veio a profecia mais terrível de todas, pronunciada com uma autoridade que fez o próprio Amazias empalidecer visivelmente. "Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás em terra imunda, e Israel certamente será levado cativo da sua terra." As palavras caíram como pedras sobre o silêncio mortal que se seguiu, cada sílaba ecoando pelos pátios como uma sentença de morte pronunciada pelos céus. A reação foi imediata e chocante. Gaspes abafados ecoaram pela multidão. Mulheres levaram as mãos aos lábios em horror. Homens recuaram instintivamente como se temessem ser contaminados pela maldição. Amásias ficou lívido. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e por um momento pareceu que poderia desmaiar ali mesmo. Eliabe permaneceu completamente paralisado, seus pergaminhos esquecidos, observando aquele confronto épico entre duas autoridades que reivindicavam falar em nome do mesmo Deus. Os guardas finalmente se aproximaram e escoltaram Amós para fora do santuário, mas ele caminhava entre eles com uma dignidade real que contrastava com a humilhação pretendida.
Seus olhos continuavam brilhando com aquela convicção inabalável, como se soubesse que havia cumprido exatamente o que lhe fora ordenado, independentemente das consequências. A multidão se dispersava nervosamente, evitando olhar diretamente uns para os outros, como se temessem ver refletido em outros rostos o mesmo desconforto que sentiam em seus corações. Naquela noite, quando as sombras se alongaram sobre Betel e o movimento nos pátios diminuiu, Eliabe encontrou alguns jovens levitas e servos do templo que também haviam sido profundamente impactados pela mensagem devastadora do pastor. Reuniram-se em segredo numa câmara pequena, iluminada apenas por lamparinas de óleo, não para conspirar contra a autoridade estabelecida, mas para refletir honestamente sobre o que haviam testemunhado naquele dia extraordinário. Seus rostos, iluminados pela luz dourada e tremulante, refletiam uma mistura de medo, admiração e inquietação espiritual. Um deles sussurrou a pergunta que ecoava no coração de todos: e se ele estivesse certo? E se Deus realmente se importa mais com justiça e retidão do que com nossos sacrifícios magnificentes e rituais elaborados? Era um grupo pequeno e aparentemente insignificante diante da máquina religiosa poderosa de Betel. Mas eles carregavam agora uma pergunta incômoda que não os deixaria mais em paz. Eliabe tomou então a decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. Usaria sua posição privilegiada de escriba para documentar não apenas as ofertas abundantes dos ricos, mas também as injustiças gritantes que testemunhava diariamente, mantendo viva a chama profética que Amós havia acendido naquele dia memorável. 27 séculos se passaram desde que um pastor simples de Tecoa ousou gritar verdades inconvenientes nos pórticos dourados do poder religioso estabelecido. Amazias e seu templo magnificente se tornaram pó esquecido. Jeroboão II e toda sua prosperidade ostensiva viraram uma simples nota de rodapé nos livros de história. Mas o rugido profético daquele pastor ainda ecoa poderosamente através dos séculos, ressoando em cada época onde o poder se traveste hipocritamente de piedade, onde a religião institucional se torna cúmplice silenciosa da injustiça social, onde os gritos desesperados dos oprimidos são sistematicamente abafados por cânticos litúrgicos vazios. Hoje, enquanto você ouve esta história antiga, as mesmas forças espirituais continuam em jogo. Será você um Amazias, protegendo um sistema corrupto, ou um Eliabe, despertando corajosamente para a justiça de Deus? Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.